Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Desde já, peço que deixem seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva, se não é um inscrito. Deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro do canal. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais delongas, vamos para o conto. Operação Lua de Sangue, por Luciene Cordeiro. Parte 4. Ele não estava sozinho. Ao seu lado estava a Unidade Especial de Lobisomens, composta por soldados geneticamente modificados que formavam a linha de frente na guerra contra os Filhos da Noite. Cada membro da equipe era uma fusão de habilidade militar e ferocidade lupina, escolhidos e treinados para missões impossíveis. Entre eles destacavam-se a Tenente Bianca Moreira, uma especialista em infiltração cuja astúcia e agilidade eram inigualáveis, e o Sargento Lucas Andrade, atirador de elite cuja visão noturna aprimorada por modificações genéticas o tornava letal mesmo nas condições mais adversas. O grupo avançou pelo terreno urbano devastado, movendo-se com precisão coordenada e uma velocidade que beirava o sobrenatural. As ruas eram um labirinto de destroços, marcados por crateras de explosões e edifícios em ruínas. Cada esquina era um potencial campo de emboscada, e a tensão no ar era quase tangível. Não demorou para que encontrassem resistência feroz. Soldados rebeldes surgiam das sombras, seus gritos de guerra ecoando enquanto abriam fogo com armas automáticas. Balas cortavam o ar em todas as direções, mas os lobisomens avançavam implacáveis, movendo-se como fantasmas entre os disparos. "Cobertura à direita!" gritou Bianca, sua voz firme enquanto saltava para uma posição elevada, suas garras deslizando pelos escombros com uma precisão assustadora. Lucas, posicionado em uma janela parcialmente destruída, mirava com calma mortal. Seu fuzil rugiu, e um por um os atiradores rebeldes caíam antes mesmo de perceberem de onde vinham os disparos. "Área limpa!" anunciou Lucas, sua voz baixa e controlada. Rafael liderava o avanço com uma ferocidade que inspirava e aterrorizava sua equipe. Seus golpes, carregados de força sobre-humana, derrubavam os inimigos como se fossem feitos de papel. Cada movimento era calculado, cada ataque devastador. "Não desacelerem!" gritou Rafael, o tom de comando em sua voz ecoando pelos corredores destruídos. À medida que avançavam, a resistência rebelde parecia aumentar. Explosões sacudiam o terreno, forçando os lobisomens a se dividirem em grupos menores para evitar armadilhas. Mesmo assim, eles avançavam, impulsionados pela determinação de destruir a base inimiga e desestabilizar os Filhos da Noite. "Estamos perto", disse Bianca, seu tom cortante enquanto apontava para um edifício em ruínas à frente. "É lá que eles estão concentrados." Rafael assentiu, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. "Preparem-se para o impacto, não haverá volta." Enquanto o grupo se aproximava do coração da resistência inimiga, sabiam que estavam prestes a enfrentar algo ainda mais sombrio do que haviam imaginado. A batalha que se seguia seria uma prova definitiva,
não apenas de sua força, mas de sua humanidade. Rafael, em sua forma híbrida de lobisomem, era a personificação da destruição. Suas garras afiadas rasgavam armaduras como se fossem papel, atravessando tecidos e carne com uma precisão letal. Cada golpe era uma combinação de força bruta e técnica refinada, resultado de anos de treinamento aliado à sua natureza bestial. Ele se movia como um borrão, rápido demais para os olhos humanos acompanharem, surgindo de repente entre os adversários e deixando um rastro de corpos e destroços em seu caminho. Sua velocidade impressionante era acompanhada por uma brutalidade implacável. Golpes que esmagavam ossos e destruíam armas antes mesmo que os inimigos tivessem a chance de reagir. O terror estampado nos rostos dos rebeldes era evidente. Gritos de pânico ecoavam enquanto eles tentavam, em vão, manter uma defesa eficaz contra a força avassaladora de Rafael. Mesmo os mais corajosos hesitavam, incapazes de confrontar a fera que parecia invencível. "Segurem a linha!" gritou um comandante rebelde, tentando organizar suas tropas. Mas a ordem era inútil. Rafael já estava sobre eles, derrubando o líder com um golpe que o lançou contra uma parede próxima, deixando uma mancha de sangue no concreto. Atrás dele, os outros lobisomens da unidade especial complementavam o ataque com a mesma ferocidade, cada um utilizando suas habilidades únicas para esmagar a resistência inimiga. No entanto, Rafael era o epicentro do caos, o foco de todos os olhares, tanto de aliados quanto de inimigos. Em meio à carnificina, Rafael manteve sua mente focada. Ele não era apenas uma fera destrutiva, era também um líder, e seu instinto o guiava não apenas para vencer, mas para proteger sua equipe. "Bianca, flanqueie pela direita. Lucas, cobertura pela retaguarda." Sua voz gutural ecoava acima do caos, clara e autoritária. Cada comando era seguido instantaneamente, e o grupo avançava como uma máquina perfeitamente sincronizada, esmagando qualquer resistência que surgisse à frente. O terreno, uma vez repleto de barricadas e soldados rebeldes, agora estava tomado por destroços e silêncio, exceto pelos passos pesados e pelos rosnados dos lobisomens. Rafael olhou ao redor, suas garras ainda manchadas de sangue, seus olhos brilhando com uma intensidade feroz. "Não parem, ainda não acabou", disse ele em um tom grave, antes de liderar a equipe para o próximo ponto de resistência. No entanto, ao alcançar o esconderijo de Vitor, o grupo encontrou uma armadilha cuidadosamente arquitetada. Os Filhos da Noite, antecipando o ataque, haviam implantado uma tecnologia experimental de ondas sonoras. Assim que os lobisomens entraram no perímetro, o dispositivo foi ativado, emitindo uma frequência específica que causava dor excruciante e desorientação. O som era insuportável, reverberando através de seus ossos e músculos, como se cada fibra de seus corpos estivesse sendo dilacerada. Os lobisomens caíram de joelhos, segurando as cabeças, seus rosnados de dor ecoando pelo ambiente. A frequência cruel anulava temporariamente suas habilidades, deixando-os à mercê dos inimigos. Rafael sentiu o impacto como uma lâmina atravessando sua mente. Seu instinto primal rugia para que ele fugisse, mas a força de sua determinação manteve-o ancorado. Ele sabia que não poderia sucumbir, não com sua equipe em perigo. "Bianca, Lucas, fiquem comigo!" ele gritou, sua voz rouca de esforço. Mas seus companheiros estavam caídos, lutando inutilmente contra o tormento. Em meio ao caos, Vitor surgiu observando a cena do alto de uma plataforma, com um sorriso satisfeito. "Achou que seria tão fácil, Rafael?" zombou ele, sua voz ecoando sobre o som agonizante. "Eu estudei vocês, suas forças e fraquezas. É o fim da linha para seus monstros." Em meio ao caos da batalha no subterrâneo,
Rafael começou a perceber algo estranho. Diferente de seus companheiros, a intensidade esmagadora da dor parecia enfraquecê-lo apenas de forma superficial. Ele sentia a frequência, mas ela não o dominava completamente. Era como se algo mais profundo, mais antigo e primitivo dentro dele estivesse resistindo. Ele cerrou os dentes enquanto as memórias de sua transformação vinham à tona. O ritual, os experimentos, a fusão de ciência e maldição. Ele finalmente compreendeu que a fera que habitava nele não era apenas o resultado de manipulações genéticas, mas algo mais antigo, uma força primal que os Filhos da Noite jamais poderiam controlar ou replicar. Rafael encarou a situação ao redor, seus companheiros enfraquecidos, a ameaça iminente de Vitor escapando mais uma vez, e tomou uma decisão arriscada. Sabia que para salvar a missão, precisaria abrir mão da última barreira que mantinha sua humanidade intacta. Ele fechou os olhos por um breve instante e se entregou completamente à fera. Um rugido gutural e animalesco reverberou pelas paredes do complexo. Um som que fez até mesmo os inimigos hesitarem. A forma híbrida começou a mudar, os músculos inchando, os dentes e garras se alongando, enquanto seu corpo assumia uma aparência ainda mais bestial. A dor que irradiava das ondas sonoras tornou-se insignificante, como se a força primal que agora o controlava tivesse anulado completamente seus efeitos. Os olhos de Rafael brilhavam com um tom âmbar ardente, quase sobrenatural, enquanto ele avançava como uma tempestade de fúria. Seus movimentos eram rápidos demais para serem seguidos, e seus golpes devastadores. Ele atravessava as defesas dos inimigos como se fossem nada, sua presença irradiando uma força esmagadora que transformava o medo dos Filhos da Noite em puro pânico. Rafael, o que você está fazendo? A voz de Bianca soou em meio ao caos, entre alívio e preocupação, enquanto ela tentava se erguer. O resultado foi devastador. Em questão de minutos, Rafael destruiu o dispositivo de ondas sonoras com uma fúria imparável. Suas garras rasgaram cabos, seus punhos esmagaram componentes eletrônicos e sua força bruta reduziu a tecnologia avançada dos rebeldes a destroços irreconhecíveis. Com o núcleo do esconderijo comprometido, os sistemas de segurança falharam e o caos se espalhou como fogo. Rafael avançava como um tornado de destruição, despedaçando qualquer resistência que surgisse em seu caminho. Os rebeldes, outrora confiantes em sua armadilha, foram esmagados pela força descomunal que enfrentavam. Ele era imparável, um predador em sua forma mais pura, e nada conseguia detê-lo. No entanto, a transformação completa trouxe consequências inesperadas. Quando o último inimigo foi derrotado, Rafael retornou, ofegante à sua forma humana. Seu corpo estava coberto de sangue, e o cheiro metálico preenchia o ar. Ele ergueu os olhos para o cenário ao seu redor, esperando encontrar sinais de vitória, mas o que viu o deixou horrorizado. Estilhaços de vidro, concreto e metal espalharam-se por toda parte, e entre os destroços haviam corpos, não apenas de rebeldes, mas também de civis, mulheres, homens e até crianças, rostos contorcidos em agonia, vidas inocentes que haviam sido usadas como escudos humanos pelos Filhos da Noite. Rafael caiu de joelhos, os punhos cerrados contra o chão, enquanto a realidade o atingia com força brutal. A fúria que o consumira durante a batalha agora se transformava em culpa esmagadora. Ele percebeu que, ao liberar completamente a fera dentro de si, perdera o controle, e no meio da carnificina, as linhas entre inimigos e inocentes haviam se tornado borradas, deixando apenas um rastro de destruição. "O que eu fiz?" murmurou, a voz rouca e quebrada. Ele olhou para suas mãos ainda tremendo, cobertas de sangue que parecia pesar toneladas. Bianca e Lucas aproximaram-se com cautela, seus próprios rostos marcados por ferimentos e exaustão.
Bianca colocou uma mão hesitante no ombro de Rafael, tentando oferecer algum consolo. Rafael, não foi sua culpa. Eles os usaram contra nós, disse ela, sua voz baixa, mas carregada de dor. Mas fui eu que os matei, respondeu ele, sem levantar os olhos. Eu devia ter parado. Eu devia... Lucas limpou o sangue do rosto com as costas da mão e suspirou. Não há respostas fáceis para isso, Rafael. Mas se não tivéssemos agido, mais vidas seriam perdidas. Você fez o que precisava ser feito. Rafael não respondeu. Ele se levantou lentamente, seus olhos fixos nos rostos imóveis dos civis. A culpa e a dor pesavam sobre seus ombros como uma carga insuportável. A visão daqueles corpos seria um fardo que ele carregaria para sempre. Enquanto as luzes das sirenes das forças aliadas iluminavam o subterrâneo, Rafael se afastou silencioso, prometendo a si mesmo que nunca mais permitiria que a fera dentro dele assumisse o controle total. Mas ele sabia que, no fundo, aquela batalha interna estava longe de terminar. Embora a missão fosse considerada um sucesso estratégico, para Rafael a vitória tinha um gosto amargo. O peso das vidas perdidas, principalmente dos inocentes, o assombrava, e ele começava a questionar se era realmente a arma que o Brasil precisava ou uma força incontrolável que podia, a qualquer momento, virar-se contra aqueles que jurara proteger. As dúvidas começaram a corroer sua confiança. Rafael passava as noites em claro, os olhos fixos no teto de seu alojamento, enquanto os gritos de dor e as imagens dos rostos que ele não conseguira salvar ecoavam incessantemente em sua mente. Cada memória era um golpe contra seu espírito, uma lembrança cruel de suas falhas. Apesar de todo o sacrifício, Vitor conseguira escapar novamente. Como um fantasma, o líder rebelde deixava um rastro de destruição e um rastro psicológico ainda mais devastador. No esconderijo abandonado, ele havia deixado uma mensagem gravada nas paredes em sangue e tinta. Você não pode me deter, Rafael. Nós dois somos monstros, mas só um de nós aceita isso. Aquelas palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. A provocação fria e calculada não apenas alimentava sua raiva, mas também semeava uma desesperança crescente dentro dele. Vitor estava certo? Seria ele apenas uma peça no ciclo interminável de violência e monstros? As palavras tornaram-se um mantra cruel, repetindo-se em sua mente a cada missão, a cada momento de dúvida. Rafael sabia que a guerra estava longe de terminar. As batalhas contra os filhos da noite continuariam, mas o campo de batalha mais perigoso era interno. A linha tênue entre sua humanidade e a fera que habitava dentro dele parecia se tornar frágil a cada dia. Cada luta era uma prova não apenas de sua força física, mas de sua determinação em não sucumbir completamente ao monstro que Vitor dizia que ele já era. Na solidão de seu alojamento, Rafael fez uma promessa a si mesmo. Ele encontraria Vitor, não apenas para derrotá-lo, mas para provar que era possível lutar contra a escuridão sem ser consumido por ela. Contudo, no fundo, ele sabia que a batalha final não seria contra Vitor, mas contra os próprios demônios que ameaçavam devorar sua alma. A tensão no alto comando militar era quase palpável, pairando no ar como uma tempestade iminente. Apesar das vitórias alcançadas por Rafael Silva, nas missões anteriores, a destruição colateral e os dilemas éticos despertaram um intenso ceticismo entre os generais. No amplo salão do conselho, as discussões eram acaloradas, com vozes elevadas reverberando pelas paredes adornadas com insígnias militares. Isso é inconcebível, bradou o general Mendonça, batendo a mão na mesa de madeira maciça. Estamos sacrificando civis em nome de uma vitória que está nos destruindo por dentro. E o que você sugere? Retrucou a general Beatriz Prado, sua voz afiada como uma lâmina. Que deixemos os filhos da noite tomarem mais cidades? Rafael é a única razão pela qual ainda temos uma chance de lutar.
O salão mergulhou em um burburinho de argumentos e discordâncias, com oficiais se alterando entre acusações e defesas. O clima de divisão era evidente. Alguns viam Rafael e o projeto Lobisomem como a única solução viável, enquanto outros temiam que a mesma força que os defendia pudesse um dia se voltar contra eles. No entanto, a Major Alice Vieira, conhecida tanto por sua postura implacável quanto por sua habilidade estratégica, ergueu-se. O salão silenciou gradualmente enquanto os presentes voltavam os olhos para ela. Alice aguardou, deixando o peso do momento pairar sobre todos antes de começar. Comandantes, vamos colocar os fatos na mesa. Sua voz era autoritária, mas controlada, carregada de uma convicção inabalável. Rafael Silva e o projeto Lobisomem não são perfeitos, e sim, há riscos. Mas vocês já pararam para pensar no que está em jogo aqui? Ela deu um passo à frente, seus olhos percorrendo os rostos dos generais com intensidade. Os Filhos da Noite lançaram ataques simultâneos em 5 cidades brasileiras. Se não fosse pela intervenção de Rafael e sua equipe, teríamos perdido todas elas. É fácil sentar aqui, em segurança, e julgar o preço da guerra. Mas lá fora estamos lidando com uma ameaça que ultrapassa qualquer conflito convencional que já enfrentamos. Alice fez uma pausa, deixando suas palavras se sedimentarem. Rafael não é apenas uma arma, ele é um soldado. Ele tem consciência, remorso e uma humanidade que, apesar de tudo, ainda luta para prevalecer. Ele sabe o peso das vidas perdidas, e garanto a vocês que carrega isso com ele todos os dias. Mas se queremos vencer esta guerra, não podemos abrir mão de nossas melhores ferramentas. Um murmúrio de concordância começou a surgir entre alguns oficiais. Alice prosseguiu, sua voz ganhando força. Nossa prioridade deve ser garantir que o sacrifício de hoje construa um futuro para amanhã. Rafael e sua equipe são parte desse futuro. Ao invés de questionarmos o que já está funcionando, devíamos concentrar nossos esforços em minimizar os danos colaterais e aperfeiçoar o projeto. O salão ficou em silêncio por um momento, cada palavra de Alice pesando nos pensamentos dos presentes. Finalmente, a General Prado inclinou a cabeça em um gesto de concordância. Concordo com a Major Vieira. Não estamos em posição de dispensar nossas maiores vantagens. Ainda havia olhares de hesitação e incerteza, mas a intervenção de Alice havia plantado uma semente de unidade no Conselho. Ela sabia que a batalha política estava longe de ser vencida, mas aquele momento era um passo na direção certa. Enquanto os generais retomavam a discussão com um tom mais focado e menos acusatório, Alice permitiu-se um breve instante de alívio. Ela sabia que Rafael precisava de mais do que uma chance. Ele precisava de confiança, tanto dele mesmo quanto daqueles que dependiam dele. E enquanto ela estivesse lá, garantiria que ele tivesse ambas.